This year, the Academy's Board of Governors has voted an honorary Academy Award to a man who many of us believe is our greatest living filmmaker, and all of us know is one of the few true visionaries ever to work in our medium. Akira Kurosawa has made 27 films in his 47 years as a director, among them such indisputable classics as Rashomon, Akiru, Throne of Blood, Seven Samurai, and Ran. Someone once asked Mr. Kurosawa if his movies have a common theme. His answer was that they ask a common question. Why can't people be happier together? Akira Kurosawa nasceu em 23 de março de 1910 no distrito de Omori, em Tóquio. Os Kurosawas eram descendentes de uma antiga família samurai de Akita, localizada na parte norte da maior ilha do Japão, chamada Honshu. Seu pai era aberto às tradições ocidentais e considerava o teatro e o cinema valiosos educacionalmente, incentivando seus filhos a assistirem filmes. Uma das primeiras grandes influências em sua infância foi Eigo Kurosawa, o irmão 4 anos mais velho de Akira. Um incidente específico que Kurosawa relembra em suas memórias ocorreu após o terremoto do Grande Kanto, que devastou Tóquio em 1923. Eigo levou Akira, de 13 anos, para ver a destruição, e quando o irmão mais novo quis desviar o olhar dos cadáveres humanos e carcaças de animais espalhados por toda parte, Eigo o proibiu de fazer, encorajando Akira a enfrentar seus medos, confrontando-os diretamente. Alguns comentaristas sugeriram que este incidente foi uma enorme influência na carreira artística posterior de Kurosawa, incutindo nele a habilidade de enfrentar verdades desagradáveis de frente. No final da década de 20, Eigo tornou-se um narrador de cinema mudo para o cinema de Tóquio e rapidamente fez seu nome. Akira, que a essa altura estava pensando em se tornar pintor, mesmo depois de ser reprovado nos exames de admissão às escolas de arte, mudou-se para morar com o irmão mais velho e os dois se tornaram inseparáveis. À medida que a produção de filmes falados aumentava, narradores de filmes como Eigo começaram a perder o trabalho no início dos anos 30. Não querendo depender de seu irmão, Akira voltou a morar com seus pais. Em julho de 1933, Eigo repentinamente cometeu suicídio. Em 1935, o estúdio de cinema PCL, que mais tarde se tornaria o principal estúdio do Japão, Toho, anunciou que estava procurando novos assistentes de direção. Embora não tivesse grande interesse em entrar na indústria cinematográfica, Kurosawa respondeu ao anúncio de jornal e enviou uma redação exigida que pedia aos candidatos que discutissem as deficiências fundamentais dos filmes japoneses e encontrassem maneiras de superá-las. A redação de Kurosawa rendeu-lhe uma chamada para exames de acompanhamento, e embora seu desempenho geral não estivesse em pé de igualdade com a competição, o diretor Kajiro Yamamoto gostou de Kurosawa e insistiu que o estúdio o contratasse. Como resultado, Kurosawa, de 25 anos, ingressou no PSL em fevereiro de 1936. De longe, a figura mais importante no desenvolvimento inicial de Kurosawa como diretor foi Kajiro Yamamoto, o homem que escolheu Kurosawa para o estúdio. Para o último filme de Kurosawa como assistente de direção, o filme Horse, de 1941, Kurosawa praticamente assumiu a produção, já que Yamamoto estava ocupado com a rodagem de outro filme. Sob a orientação de Yamamoto, Kurosawa adquiriu as habilidades necessárias para se tornar um grande diretor de cinema. Entre os conselhos e habilidades práticas ensinadas por Yamamoto, estava que um diretor deveria, antes de mais nada, saber como escrever seus próprios roteiros. Seguindo o conselho de seu mentor,
o jovem diretor em treinamento fazia questão de escrever pelo menos uma página por dia, raciocinando que, mantendo esse ritmo, teria pelo menos 2 roteiros completos concluídos a cada ano. Em sua carreira, Kurosawa não apenas escreveu ou coescreveu todos os 30 filmes que dirigiu, mas também forneceu mais de 30 roteiros adicionais para outros diretores. Desde os segundos iniciais de uma imagem de Kurosawa, fica evidente que estamos nas mãos de um mestre visual. Ao contrário de Hitchcock ou Wells, Kurosawa raramente move a câmera. Seus enquadramentos e composições são pictóricos e o assunto está sempre em foco, com o mínimo de iluminação artificial. Embora visualmente atraentes, os filmes de Kurosawa podem, às vezes, parecerem um pouco lentos, carregados de simbolismo, muitas vezes pesado, e longos intervalos entre pontos significativos da narrativa. Mas essas são precisamente as qualidades que tornam suas imagens tão únicas, e seria um erro avançar rapidamente para chegar à próxima luta de espadas. Kurosawa conseguiu utilizar todos os aspectos cinematográficos de forma mais plena possível. Seus filmes conseguem uma dinâmica equilibrada sem precisar de tantos cortes. Kurosawa faz isso com o próprio movimento interno dos planos. Suas narrativas aproveitam ao máximo de todo o movimento existente no quadro, seja vindo da própria natureza, como a chuva e o vento que balança tudo que toca, seja com os próprios personagens que se movem, às vezes, de forma bastante exagerada, seja do próprio movimento da câmera que acompanha estes personagens sem ao menos cortar em vários planos. Um personagem pode sair de um plano close-up para um plano mais aberto e isso tudo em um mesmo take. O movimento foi um dos aspectos principais em suas obras. O interesse pela pintura persistiu para influenciar na sua produção cinematográfica. Esta talvez seja uma das razões do carinho de Kurosawa pelo cinema mudo, sua dependência exclusiva de imagens. Um formalismo visual extremo prevalece no cinema de Kurosawa. A edição disseca o espaço de uma maneira perceptivelmente perturbadora porque, por um lado, as configurações da câmera muitas vezes não são repetidas. Na prática de Hollywood, era padrão filmar uma cena a partir de um número mínimo de configurações e continuar retornando a esses pontos de vista à medida que a ação se desenrolava. Kurosawa, no entanto, não limita a ação. Muitas de suas posições de câmera são únicas e não são duplicadas dentro da cena. Dado o carinho de Kurosawa pela câmera em movimento, Murnau, não surpreendentemente, foi uma grande referência. Sergei Eisenstein também. Kurosawa não apenas incluiria uma homenagem ao encouraçado Potemkin em A Fortaleza Escondida, mas grande parte de seu trabalho pode ser considerado como uma tentativa de trabalhar e estender as implicações da teoria e prática de montagem de Eisenstein. Rashomon foi um filme importante tanto para Kurosawa quanto para o cinema japonês. A reputação de Kurosawa havia sido prejudicada pelo fracasso de O Idiota, mas o sucesso de Rashomon no Festival de Cinema de Veneza em 1951, onde ganhou o primeiro prêmio, ajudou a renovar sua carreira. O filme também foi responsável pelo reconhecimento tardio do cinema japonês pelo mundo ocidental. Rashomon emprega o que agora se tornou uma convenção bem desgastada e infinitamente repetida. Um grupo de personagens se lembra do mesmo conjunto de eventos, um suposto estupro e um aparente assassinato, em termos surpreendentemente diferentes, de quem é a história verdadeira. No filme, 3 personagens se abrigam de uma chuva forte sob o portão Rashomon em ruínas. O portão está em mau estado e é o refúgio de mendigos, assassinos e ladrões. Enquanto o padre, o lenhador e o plebeu esperam que a chuva pare, eles contam a história de como uma nobre foi estuprada na floresta e seu marido samurai morto por um ladrão chamado Tajomaru. Grande parte do filme relata, através de flashbacks, 4 versões do crime, conforme contado por Tajomaru, a mulher, o espírito do samurai e o lenhador.
que foi uma testemunha invisível dos eventos. O corte entre flashbacks para criar uma narrativa não linear e a insistência na subjetividade da memória prefigura filmes posteriores e seminais como Hiroshima, Meu Amor. O que fez de Rashomon um filme tentador é sua recusa em validar qualquer uma das histórias como um relato verdadeiro. Simplesmente não há como saber quem está dizendo a verdade. Há longas sequências no filme que são estruturadas como passagens puramente visuais, como o que Hitchcock poderia chamar de filme puro. Sequências que comunicam informações narrativas e alcançam um efeito emocional estritamente através das imagens. O diálogo é mínimo nessas cenas, ou inexistente. Talvez o mais marcante seja a sequência que mostra o lenhador andando pela floresta pouco antes de encontrar evidências do crime. A sequência é composta por 15 planos, todos os quais acompanham o personagem. Kurosawa corta para planos em contraplongé das árvores, através das quais o sol esporadicamente espreita, planos em plongé do lenhador se movendo pela floresta e close-ups extremos do personagem com a câmera seguindo tanto da frente quanto por trás. Estes estão entre os planos de câmera em movimento mais criativos da história do cinema. E toda a sequência tem um poder hipnótico. Grande parte desse efeito se deve ao seu silêncio, à ausência de diálogo e o som ambiente. Poderíamos passar muito mais tempo falando de Kurosawa, ou mesmo apenas de um dos seus filmes mais importantes e conhecidos, pois a visão que Kurosawa tinha do cinema era muito singular, e com certeza temos ainda muito que aprender com este grande mestre. Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês também gostam de Rashomon, se vocês também aprendem muito assistindo aos filmes de Kurosawa, para eu ficar sabendo também. Até mais e até o próximo vídeo.